Você já se sentiu pequeno demais para enfrentar um grande problema? Como se o obstáculo à sua frente fosse tão gigantesco que parecesse impossível de vencer. Pois essa era exatamente a sensação de Gideão. Ele se via como o menos importante de sua família, e vivia com medo dos midianitas, um povo inimigo que, por 7 anos consecutivos, invadia as terras de Israel. Os midianitas vinham como gafanhotos, destruindo todas as plantações e levando o gado e as ovelhas do povo. Juízes 6, 1 ao 5. Por conta disso, o povo de Israel se escondia em cavernas e fortalezas. Gideão, como muitos outros israelitas, sentia-se impotente diante dessa situação, sua vida cercada por incertezas e medos constantes. Apesar disso, mesmo em meio ao medo e à insegurança, Deus viu algo especial em Gideão. Algo que ele mesmo não conseguia enxergar. Quando parecia que tudo estava perdido, um anjo do Senhor apareceu e deu a ele uma missão que mudaria para sempre a história de Israel e a sua própria vida. O chamado de Gideão, na cidade de Ofra. Juízes 6, 11 ao 16. Tudo começou em Ofra, uma pequena cidade que ficava nas montanhas de Manassés, onde Gideão morava com sua família. Ele estava escondido, malhando trigo em um lagar, um local que era tradicionalmente usado para pisar uvas. Esse esconderijo não era por acaso, o Gideão fazia isso para evitar que os midianitas encontrassem e roubassem o pouco trigo que ele conseguia coletar. Em meio àquela tarefa, Gideão foi surpreendido por uma visão extraordinária, um anjo do Senhor apareceu e o saudou com as palavras: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Juízes 6, 12. A princípio, Gideão não acreditou que aquelas palavras eram para ele. Como posso ser um guerreiro? Eu sou o menor da minha família, e a tribo de Manassés é a menor em Israel. Além disso, o Senhor nos abandonou. Onde estão os milagres dos quais ouvimos falar, aqueles feitos que ele realizou no passado, quando tirou nossos pais do Egito? Juízes 6, 13. Era um questionamento comum entre os israelitas naquela época, pois, após anos de opressão, muitos haviam perdido a esperança. Mas o anjo reafirmou a missão de Gideão. Vá com a força que você tem e liberte Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que o estou enviando? Juízes 6, 14. Deus via em Gideão um potencial que ele próprio desconhecia. O anjo estava ali para despertar essa força interior e levá-lo a cumprir o propósito divino. Para ter certeza de que era realmente Deus quem estava o chamando, Gideão pediu um sinal. Ele preparou uma oferta, que consistia em um cabrito e pães sem fermento, e o anjo do Senhor tocou a oferta com a ponta de sua vara, fazendo o fogo sair da rocha e consumir tudo. Juízes 6, 21. Isso convenceu Gideão de que o Senhor, de fato, estava com ele, mas ainda assim, sua fé precisava ser reforçada. Naquela mesma noite, Deus deu a Gideão sua primeira tarefa em derrubar o altar de Baal que seu próprio pai havia construído e cortar o poste sagrado de Azerá ao lado do altar. Juízes 6, 25 ao 27. Esse era um ato ousado, pois Baal e Azerá eram adorados por muitos israelitas naquela época, mas era necessário para restaurar a verdadeira adoração a Deus. Gideão, ainda temeroso, realizou essa missão durante a noite, para não ser visto. No entanto, no dia seguinte, o povo descobriu o que ele havia feito e queria matá-lo, mas seu pai, Joás, interveio e disse: "Se Baal é Deus, que ele mesmo defenda a sua causa." Juízes 6, 31. A partir desse momento, Gideão foi chamado de Jerubaal, que significa o que Baal lute contra ele. O teste de fé e o velo de Gideão. Juízes 6, 36 ao 40. Mesmo após ver o fogo consumir a oferta e cumprir a tarefa de derrubar o altar de Baal, Gideão ainda tinha dúvidas sobre sua capacidade de liderar Israel em uma batalha tão importante. Ele queria ter certeza de que Deus estava com ele. Por isso, pediu mais um sinal, colocou um velo de lã no chão e pediu a Deus que, na manhã seguinte, apenas o velo estivesse molhado com orvalho, enquanto o chão ao redor permanecesse seco. Deus respondeu ao pedido, e na manhã seguinte, Gideão torceu o velo e encheu uma taça com a água do orvalho. Juízes 6, 38. Mas isso ainda não foi suficiente para acalmar todas as suas dúvidas, e Gideão pediu mais uma prova.
Desta vez, ele pediu que o velo ficasse seco e que o chão ao redor estivesse molhado. E assim foi feito. Somente então Gideão sentiu-se plenamente convencido de que era Deus quem estava com ele e que deveria liderar Israel contra os midianitas. A preparação para a batalha, no vale de Jezeel. Juízes 7, 1-8. Com a certeza de que Deus o havia chamado, Gideão convocou os homens de Israel para a batalha. Responderam ao chamado 32.000 homens, um número ainda pequeno comparado ao exército dos midianitas e seus aliados, que contavam com cerca de 135.000 soldados. Juízes 8, 10. No entanto, Deus tinha um plano ainda mais surpreendente. Ele disse a Gideão que havia soldados demais. Se o povo de Israel vencesse com esse número, eles poderiam se orgulhar e pensar que a vitória veio de sua própria força, e não da intervenção divina. Então, Deus ordenou a Gideão que anunciasse que qualquer homem que estivesse com medo poderia voltar para casa. 22.000 homens voltaram, restando apenas 10.000. Juízes 7, 3. Mas Deus ainda achava esse número grande demais. Ele, então, instruiu Gideão a levar os homens ao riacho para beberem água. Aqueles que trouxessem a água à boca com as mãos seriam os escolhidos para a batalha. Apenas 300 homens passaram nesse teste. Juízes 7, 5-7. Com esse pequeno exército, Deus iria mostrar que a vitória seria exclusivamente resultado de seu poder. A batalha e o ataque surpreendente. Juízes 7, 16-22. Na noite antes do ataque, Deus disse a Gideão para descer até o acampamento dos midianitas e ouvir o que os soldados inimigos estavam dizendo. Gideão ouviu um soldado contando um sonho, dele viu um pão de cevada rolando sobre o acampamento e derrubando uma tenda. Outro soldado interpretou o sonho, dizendo que aquilo significava a espada de Gideão, o israelita. Deus havia dado os midianitas nas mãos de Gideão. Juízes 7, 13-14. Esse encorajamento foi suficiente para que Gideão montasse sua estratégia. Ele dividiu seus 300 homens em 3 grupos. Cada soldado recebeu uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha. Durante a noite, cercaram o acampamento inimigo. Ao sinal de Gideão, as trombetas soaram, os cântaros foram quebrados, e as tochas foram levantadas. Os israelitas gritaram, espada do Senhor e de Gideão. Juízes 7, 20. Os midianitas, tomados pelo pânico, começaram a lutar uns contra os outros, acreditando que estavam cercados por um grande exército. O exército inimigo fugiu em desespero, e os 300 homens de Gideão perseguiram os sobreviventes. Juízes 7, 22. A vitória e as consequências. Juízes 8, 22-27. Após a vitória esmagadora, os israelitas, impressionados, pediram a Gideão que se tornasse seu rei. No entanto, Gideão recusou, dizendo: O Senhor é quem deve governar sobre vocês. Juízes 8, 23. Ele sabia que a vitória era resultado da intervenção de Deus e não de sua própria liderança. Contudo, Gideão cometeu um erro após a batalha, ele fez um éfode de ouro, como uma lembrança do que Deus havia feito. Com o tempo, o povo passou a adorar o éfode, desviando-se de Deus, o que trouxe consequências negativas para Israel. Juízes 8, 27. Assim, com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército de mais de 100.000, sem perder um só de seus guerreiros. Esta vitória não foi apenas um feito militar extraordinário, foi uma demonstração poderosa do que Deus pode fazer quando depositamos nele a nossa confiança. Não importava o tamanho do exército inimigo, nem a força aparente dos adversários. O que realmente importava era que Gideão e seus homens confiaram totalmente no Senhor e obedeceram à sua palavra, mesmo quando tudo parecia impossível. A história de Gideão nos ensina que a verdadeira vitória não depende de números, recursos ou força humana, mas da fé no Deus que nunca falha. Quando confiamos em Deus, Ele pode transformar o nosso medo em coragem, a nossa fraqueza em força e o nosso pequeno exército em um instrumento poderoso para realizar seus planos. Assim como Gideão, somos chamados a ter fé e a ousar acreditar que, com Deus ao nosso lado, não há batalha grande demais que não possamos vencer. Que a vitória de Gideão nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com fé inabalável, sabendo que,
quando Deus está conosco, a vitória é certa. Não importa o quão difícil a luta possa parecer, lembre-se, Deus é maior, e Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Então, levante-se, como um guerreiro, e vá com a força que você tem, porque o Senhor é quem luta por você. Se esse vídeo te inspirou, não se esqueça de deixar o seu like. Comente abaixo qual vídeo gostaria de ver no canal. Até breve.